E assim, também outra função da regente era distribuir o serviço interno do asilo, que era o revezamento por idade e força física. E como esse serviço interno também para as meninas negras já é para poder elas ir treinando esses afazeres domésticos, claro que elas estariam sendo incluídas nessa distribuição desse serviço. Em decorrência desse destino traçado pela cor da pele, a gente vai ver, perceber a negação dessa infância dessas meninas negras, que se dá justamente pela cor da pele, que, segundo essa negação dessa infância, dessa escolarização dessas meninas, a cor da pele ela vai ser um, um ponto crucial para que realmente aconteça esse desinteresse dos legisladores em optar, digamos, favorecer escola para essas meninas. Não só, digamos, eu digo pelo povo, pela população negra, e muito pior pelas meninas, por quê? Que nós sabemos que as mulheres, elas não tinham muito essa acessibilidade à educação. E isso ficava uma situação muito gritante, muito desfavorecedora para as meninas negras. E sem contar que essa dívida histórica do sistema, ela se perdura até hoje. Até hoje, nós percebemos muito bem que as meninas negras ainda estão muito em desvantagem no sistema educacional brasileiro. Tudo isso são resquícios desse desinteresse dos legisladores pela educação das meninas, e especificamente negras desse país. E essa rejeição dos sujeitos submetidos a esses processos escravistas, não ao sistema de escravidão, a gente é perceptível porque não mereciam ter a escolarização paga pela província, que a gente já percebe que esse discurso falacioso, ele se perdura até hoje, quando se fala em uma escolarização de qualidade para os desfavorecidos, como eles esbravejavam e continuam esbravejando a respeito que essa velha e conhecida fala é falta de meios ou verbas que não podem o que favorecer uma escolarização para esse grupo desfavorecido. E isso representava para os grandes políticos da província investir em algo que não tem valor negro e mulheres, meninas. E isso vai se refletir, que a gente vai ver agora, seguindo os nossos momentos aqui de diálogos e reflexões, isso vai refletir sobre os nomes desses educandos, dessas meninas no asilo de Santa Teresa. Como isso vai reverberar essa nulidade dessas pessoas nos nomes delas. Mas antes, vamos ver, antes de falarmos sobre essa questão dessa nulidade dessas meninas pelo nome, a professora Remédio ela vai nos presentear com um poema de sua própria autoria. A professora Remédio vai nos agraciar com esse título, Racismo na Infância. Sim, verdade, professora Aila. É um presente mesmo que a professora Remédios vai nos agraciar, mas é interessante dizer quão importante é essa poesia, porque ela traz no seu bojo características muito profundas, filosóficas, sociológicas.
Então, é por isso que nós trouxemos, entendemos ser pertinente que a professora Remédios declame a sua poesia. Com vocês, professora Remédios. Boa noite. Para início de conversa, como bem colocou a professora Sandra, a professora Ila, eu também farei um início de conversa poético. Racismo na infância. Sou criança e apenas quero mostrar minha cor nas cruzadas por grito de liberdade e respeito. Minha força vem de dentro por um grito libertador, um caminhar livremente à procura de amor, que o brilho da luz divina acorde a humanidade. Entre línguas diferentes, mas esperançar. Somos fruto e herança do nosso povo. Queremos igualdade, queremos amor, queremos respeito. O racismo traz lágrimas a derramar. Exclusão e alma no escuro. A humanidade tem defeitos. E quem não tem? Branco, preto, indígena ou quilombola? Somos diferentes, mas de alma pura, sem desigualdade. Deus, o Criador, nos fez a sua imagem e semelhança. Respirando um pouco, sentindo na alma esse grito de liberdade, que tão bem colocou a professora Sandra. A professora Aila fez um recorte trazendo um pouco da nossa história, a historicidade desse racismo estrutural que está aí. E aí a gente precisa fazer memória. Mais ou menos há 496 anos, iniciou-se a escravidão. E essa escravidão no Brasil, os portugueses implantaram uma base para a construção de uma colonização que, a início, foi feito pelos povos indígenas, hoje, para nós, os povos originários. E finalizando com os africanos, tendo como cunho apenas de trabalho escravo. E nessa perspectiva desse olhar legislativo, dessa contemporaneidade, que nós precisamos ter esse olhar, eu vou trazer para nós refletirmos um pensamento de um grande ativista, o Eduardo Viveiros, que nos fala, com a permissão, farei a leitura. Pensar a criança negra no contexto maranhense significa pensá-la enquanto uma experiência individual e coletiva, construída nos espaços e atrações de suas representações. E essas representações, elas nos faz acordar a nossa mente, percebermos que essas representações estão nos seus valores, no respeito à sua cultura, à sua singularidade e à sua raça, que nós precisamos, antes de qualquer coisa, entender que dentro do campo sociológico, entender o que é raça. A raça, ela é um grupo específico com suas raízes. E o Eduardo Viveiras nos faz esse olhar de reflexão sobre o que é ser a criança negra na perspectiva maranhense. E para falar
dessa riqueza que é desse pensamento do Eduardo Viveiros, cabe explorar os elementos estruturais que, na época da província, eram exatamente explorados, através de algumas categorias que eu trarei aqui. Kalene, por gentileza, o próximo slide. Só um minutinho. As questões dos nomes das educandas no Asilo de Santa Teresa. Trago aqui algumas categorias. O mecanismo de apagamento de identidade. São elementos de exclusão. A ausência identitária, sobrenome. A ausência de sobrenome de família para meninas órfãs ou de mães escravizadas. Um outro elemento é o controle institucional, a exclusão social do século XIX. E o desvincular de suas origens para moldá-las às estruturas escravistas. Voltando a esse mecanismo de apagamento de identidade, era tão sério essas questões que a gente percebe, mas nos próximos slides, vocês vão observar como era feita essa diferença, que era gritante. As crianças não tinham nome, não tinham sobrenome. Eram apenas chamadas pelo seu pré-nome. E aí a gente percebe a exclusão, que era um fato marcante. Quando se fala da ausência identitária, o sobrenome não existia. As meninas negras do Asilo de Santa Teresa, elas não existiam. Havia essa ausência, a ausência identitária delas. Por quê? Na maioria das vezes, essas meninas negras, como bem já colocou a professora Aila, eram meninas negras, filhas de escravos, e muitas vezes eram nomeadas pelos seus senhores. Daí essa ausência identitária, a ausência de sobrenome. E também lembrar, é bom reforçar aqui, a questão de meninas negras que eram ilegítimas, ou seja, não poderia aparecer o seu sobrenome. E, na maioria das vezes, elas eram usadas o nome dos seus senhores. E a própria instituição fazia esse controle, o controle institucional, porque era tudo de acordo com as demandas da província, e daí vinha essa exclusão social no século XIX, que eu também chamo de exclusão do imaginário social. O respeito e a valorização da construção da sua historicidade, o seu resgate da sua história, do seu povo. E o desvincular de suas origens. Isso com o objetivo que a província tinha de moldar essas meninas dentro dos seus interesses. E para fortalecer ainda mais esses elementos de exclusão, eu trouxe aqui... Não, volta, por gentileza. Eu trouxe aqui o pensamento de um professor, né, que já não está entre nós, o ativista também, grande pesquisador, antropólogo, o Abdias Nascimento. Quando ele nos fala, ele foi um grande defensor dos direitos civis, humanos, e ele nos diz:
quando não discrimina o negro, a elite dominante o festeja com um paternalismo hipócrita, ao passo que apropria e ganha lucros sobre suas criações culturais, sem respeitar ou remunerar com dignidade sua produção, sem respeitar os seus valores, sem respeitar sua identidade. Por isso, a exclusão aos elementos de exclusão que eu trouxe aqui nesse slide. A ausência muito forte identitária. Próximo. Nós podemos perceber aqui, com muita clareza, esse recenseamento de 1855, essa data. Aqui nós trazemos a relação nominal de negras, de meninas negras que possuíam o primeiro nome e o sobrenome. Havia o recenseamento. Em pesquisa documental, a gente percebe que a arquidiocese era responsável por esse recenseamento, né? E desse recenseamento, a gente percebe que apenas o primeiro nome desse recenseamento de 46, olha só, 46, apenas o primeiro nome, 35. Agora, imagine que desses 35, pretos que apresentavam o primeiro nome. Já é a exclusão. Então, se percebe que, em grande quantidade, são as meninas negras, que não possuem uma identidade, não possuem um registro de nome. Mas, se for analisar aqui, nomes completos, quem era que apresentava os nomes completos? Apenas 10. Eram brancas e tinham seus nomes completos. Ou seja, existiam. Elas possuíam identidade. Elas possuíam sobrenome. E os outros, em grande quantidade, não eram relevantes. Próximo. Nesse quadro 5, algumas negras pensionistas efetivas da província. Mas, professora Remédios, o que é a pensionistas efetivas? Elas eram alunas que pagavam, tinham uma bolsa, podiam pagar. E aí a gente percebe a relação da falta de nome, filha natural de quem? Filha natural de mulatas. Esse é um quadro ilustrativo, para que a gente tenha uma visão como é que era constituído esse recenseamento e de que forma era valorizado. E quem eram as meninas que, de fato, elas tinham um nome, elas existiam. E o cunho principal dessa escolarização, como bem já colocou a pesquisadora Aila, tinha um interesse provincial, outras em preparações domésticas, e lembrando que as meninas brancas, na maioria, né, pelo que está registrado no documento, na pesquisa documental, eram provavelmente as professoras. As outras, as meninas negras, que não tinham nome, não tinham sobrenome, ausência identitária, elas eram preparadas para quê? Para os serviços domésticos. E aí a gente percebe essa exclusão, essa falta que a província deixou e que perdura até hoje. Esse racismo, essa exclusão, essa falta de valorização de uma raça, de um povo,
que tem sua historicidade, que tem sua vida, que tem a sua singularidade, tem seu modo de viver, a sua cultura e os seus valores que precisam ser respeitados. Próximo. E aqui, mais um quadro para a gente observar como era o que acontecia, como nesse quadro as meninas negras do Asilo de Santa Teresa e seus protetores. Algumas tinham seus protegidos, até mesmo para ingressar no asilo, tinha todo um critério para poder ingressar, para poder fazer parte. Outroras aguardavam e eram recomendadas por outros protetores que faziam uma carta, né, pedindo autorização para que elas fossem matriculadas no asilo. E, quando não, ficavam aguardando por um tempo para que pudessem conseguir essa vaga. Então, as coisas não eram muito simples para ingressar, para entrar lá no asilo de Santa Teresa. E falando dessa exclusão, que é algo que está engasgado entre nós até hoje, né? A Conceição Evaristo nos fala em seu pensamento, em sua riqueza. A Conceição Evaristo, uma linguística famosa, né? Que nos traz muitas reflexões poéticas. E entre elas diz assim: trago uma reflexão poética da Conceição Evaristo que nos fala: a voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes engasgadas nas gargantas. E é isso que nós ainda vivenciamos hoje. Essa voz, esse grito, essa vontade, essa liberdade de lutar e não desistir desse racismo estrutural, desse racismo que está de forma exacerbada na nossa sociedade. A Conceição Evaristo foi brilhante com essa imersão poética que nos traz para refletirmos sobre essas questões da discriminação e que nós não podemos nos calar. Pois não? Kaline? Essa é uma obra que está aqui em minhas mãos. Ela traz toda uma história da cultura afro-brasileira, da cultura indígena, dos quilombolas. E tem um trecho muito interessante aqui que fala o porquê que o nome João, o nome Maria, os negros não tinham direito de escolher seus nomes. Eram postos a eles, porque era bem mais fácil chamar pelo nome dos santos, uma questão da religião, da religiosidade. Então, nós precisamos entender a nossa história, a nossa cultura, a nossa descendência. E conhecer é buscar, é o que a Conceição Evaristo nos coloca. Precisamos tirar da nossa garganta essa coisa que está engasgada. E como é que nós vamos fazer isso? Não desistir, lutar, levantar a bandeira e acreditar. A província deixou a sua herança aí para nós. Os requisitos estão aí ainda. Mas nós temos esse poder. A legislação está aí. E é para isso que nós estamos lutando. Os grupos, a coletividade, de buscar e garantia de seus direitos. E a criança
ela precisa ser respeitada. Ela precisa ser entendida como ser social, histórico, político e cultural. Kaline? E nessa perspectiva, a professora Râmida está aqui para falar sobre a perspectiva a partir da transferência do asilo para o recolhimento. Professora Râmida? Naquela época, o universo feminino era restrito ao convívio familiar, passeios específicos, a igreja, a casa de amigos e parentes, as festividades, acompanhado dos pais. No interior do asilo, a vida seguia normas específicas, que buscavam ritmo e disciplina. Uma das diferenças entre as meninas brancas e as meninas negras, existiu muitas diferenças, né? Mas uma era essa exatamente, essa interação social. Mesmo que fosse esporadicamente ou demorasse, as meninas brancas faziam esse convívio, né? Tinham esse convívio. Já as meninas negras, era difícil ou raro acontecer. Até porque não se sabia se elas tinham família, onde moravam. Quem as mantinha no asilo, até como a professora Remédio já falou, quando ela apresentando os quadros, era parente do senhor da mãe. Nem sempre eram reconhecidas pelos pais e suas mães nem sempre eram libertas. Na pesquisa da professora, ela fala até a questão que, como lá nos quadros tinha as libertas, e não aparecia não libertas, então uma coisa que ela... São preposições dela, né? É a questão da subjetividade que ela fala. Essa transferência tornou-se eminente diante da crise que passava a instituição. As autoridades provinciais produziram um discurso de uma década, passaram uma década discutindo, mostrando as dificuldades financeiras do asilo. Consideravam mais importante conter despesas do que gastar com órfãs e expostas. Em 1870, um século antes do meu nascimento, o asilo foi extinto. E a transferência das asiladas para o recolhimento sob proteção do bispo. Não foram encontrados registros das asiladas das meninas negras. O que aconteceu com elas, né, após sua saída do asilo, a transferência. O som do silêncio. A escassez de informações nos documentos do asilo nos remete a duas premissas. Na existência de fontes sobre as negras, né, as crianças negras no interior do asilo, e o papel secundarizado na condição de asiladas, sem grande importância. Fato que não produziu história. E aqui no próprio trabalho da professora, na pesquisa da professora, ela fala assim: a escassez de fontes históricas sobre a trajetória educacional dos negros brasileiros, e sobretudo os maranhenses, é fruto também da destruição dessas fontes como forma de dominação. Como já foi falado pelas companheiras, agora pela professora Remédios, a gente precisa de uma reparação histórica. Aí eu cito aqui também as pessoas, por exemplo, que são contra as cotas, mas a gente sabe que essa reparação tem de ser histórica. Muito foi negado para esse povo que veio escravizado, como a gente fala agora, né? Porque não são escravos, eles foram escravizados, eles não tiveram chance de escolha, foram arrancados dos seus países, dos seus continentes, para esse trabalho desumano.
E como a professora Remédio também falou, só a luta muda a vida. Nós precisamos lutar para que essa reparação aconteça, para essas mudanças, e para que isso nunca mais se repita na nossa história. Professora Remédios, pode continuar. Kaline, eu agora, nesse momento, tenho o prazer de trazer uma pessoa muito especial, e para mim é um momento muito especial também. 1851 chegava na nossa terra, né, o padre Malagrida, construindo a igreja, o recolhimento e a anunciação de Remédios, que hoje nós chamamos a capela do Colégio Santa Teresa. Padre Malagrida faz toda uma história na construção desta capela. E eu tive o privilégio de trabalhar durante 20 anos, 19 anos e 7 meses no Colégio Santa Teresa. E tive o privilégio de estar na gestão da minha querida, admirável irmã Ildes Lobo, que está conosco hoje aqui nesta noite para brilhantar este momento, porque ela também vai trazer para nós, ela vai fazer uma imersão. Obrigada, Remédios. Obrigada. Ela vai fazer uma imersão à chegada das irmãs Doroteias, que tem todo um contexto dentro dessa abordagem que foi feita por nós pesquisadores aqui do GPI, através da dissertação da professora Claudiana. E falar do Colégio Santa Teresa é emoção, é muita emoção para mim, para a professora Sandra, que foi lá que foi construído a nossa relação de amizade. E eu preciso expressar isso, porque o Asilo de Santa Teresa traz uma historicidade. E o Colégio Santa Teresa, dentro da sua contemporaneidade, pautada na pedagogia do Evangelho, na filosofia dos ensinamentos de uma grande mulher, que, para a sua época, ela passou todos os tempos, Santa Paula Francinetti. Irmã Ildes, obrigada por sua presença hoje conosco nessa noite. E a mim, somente gratidão. E eu tenho certeza que a professora Sandra, porque lá nós nos tornamos o que nós somos hoje. Além de amigas, somos irmãs também. Obrigada ao Colégio Santa Teresa por tudo que eu construí lá como profissional, por tudo que eu aprendi lá, pela paixão que eu me encantei, também pelo estudo. Obrigada, irmã Ildes, representando aqui as Doroteias. É com a senhora. Boa noite. Antes de falar do Colégio Santa Teresa, eu preciso trazer, né, a nossa história e trazer o nosso legado, o legado que Santa Paula nos deixou. Enquanto Santa Paula funda a Congregação das Irmãs de Santa Doroteia, em 1832, né, na cidade de Quinto, de Gênova, aos 25 anos, mas desde os 19 anos, quando Paula foi para essa cidadezinha, o grande incômodo de Santa Paula era ver que as jovens, as meninas, as crianças e jovens estavam tão abandonados pela sociedade.
principalmente crianças e jovens que eram mais pobres, né, da cidade de Quinto e dos arredores de Gênova. Santa Paula, particularmente, ela, né, como pessoa, o seu carisma pessoal, se ela fosse seguir o seu carisma pessoal, sua vontade pessoal, ela teria ido para a área da saúde, porque ela gostava de fazer isso. Entretanto, ela funda uma congregação onde ela percebe que a vontade de Deus para ela não era fundar um hospital, se dedicar à saúde, mas se dedicar à educação das crianças, entendendo que essas crianças iriam construir essa sociedade do futuro. E que, à medida que você educa uma criança nas letras, né, e nas habilidades, para a época, nas habilidades domésticas, mas não só isso, também a questão do conhecimento, de aprofundar o conhecimento. Então, Santa Paula entende que é esse o viés que ela tem. É aqui que eu vou servir o Senhor, né? É aqui que eu vou servir o Senhor na educação dessas crianças e desses jovens. E aqui eu não vou... o pensamento de Santa Paula. Eu não vou fazer distinção de quem é quem, né? Então, nós aprendemos isso de Santa Paula. Quando a gente vem para o Brasil, nós encontramos, nesse período de 1866, nós já encontramos, e conta lá nas nossas histórias, uma sociedade bem diferente, porque já havia a ascensão, né, de pessoas negras dentro da sociedade, como comerciantes, né, advogados, que estudavam, não era uma coisa que era muito comum dentro da sociedade, mas já havia isso. Então, a escola, ela já vem com essas pessoas, né? Com pessoas brancas, com pessoas negras, e todas estavam, nós não pegamos orfanatos e essas coisas, então todas estavam dentro do mesmo nível. E para nós, Doroteias, era muito importante esse não fazer acepção de pessoas, porque foi isso que nós herdamos de Santa Paula, né? Foi isso que nós herdamos de Santa Paula. E, de uma certa forma, foi um caminhar na contramão, porque a própria igreja ainda fazia essa discriminação. Não havia, por exemplo, sacerdotes negros, os negros não eram aceitos nos seminários, então a gente ainda tinha resquícios, né, das consequências aí da escravidão. Então, quando nós chegamos, eu conheci uma pessoa que morou conosco muitos anos, eu não sei se a Remédio conheceu, se a Remédio lembra, da Elô, que era neta, era parente, descendente de algumas pessoas, uma pessoa que morou no internato, quando ainda havia, né, o internato, o asilo, e ela nos contava algumas histórias. Você chegou a conhecer Remédios, a Elô? Elô era negra, morreu conosco, né? Eu não lembro, irmã. Ela morreu, ela foi praticamente criada pelas irmãs, né? Foi praticamente criada pelas irmãs. E ela nos contava, quando eu entrei na congregação, pouco depois, ela já tinha bastante idade, então, pouco depois, ela faleceu, né? Mas ela praticamente foi criada e educada pelas irmãs. E lá no Colégio Santo Antônio, que tinha o orfanato, e quando as irmãs chegaram também era a escola e asilo Santo Antônio, também quando as irmãs chegaram, não tinham mais o orfanato, mas tinham senhoras, né, que cresceram no orfanato e depois, quando acabou o orfanato, não tinham para onde ir. E aí ficaram conosco. Né, ficaram conosco. Então, eu lembro muito de Nanoca, porque a Nanoca a Nanoca não era negra, mas era filha ilegítima de portugueses, né? Então, foi lá para o orfanato, e quando eu fui morar no Colégio Santo Antônio, que foi a minha primeira comunidade, depois que eu saí do noviciado, a Nanoca
já tinha bastante idade, era muito querida pelos alunos, e depois de uns anos também a Nanoca faleceu. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a questão, lá no Colégio Santa Teresa não tinha nenhuma manifestação racista, sempre teve, né? Claro que tem, né? Mas isso não é uma coisa que seja reforçada, pelo contrário, a gente procura o máximo possível combater essa discriminação, né? Então, mas hoje, né, a gente percebe que realmente parece que a gente volta no tempo e as coisas vão ficando muito arraigadas, né? O preconceito contra pessoas negras, contra pessoas com identidade de gênero, né, diferente, né? Pessoas homossexuais, casais homoafetivos. Então, parece que assim que de um tempo para cá isso ficou tão arraigado, e eu vou dizer uma coisa, havia uma luta muito grande para se superar, né, a questão do racismo e do preconceito. Mas a gente percebe assim, 2018, 2019, essas coisas ficaram tão arraigadas e parece que a gente voltou no tempo, né? Voltou, às vezes eu fico assim, meu Deus do céu, parece que nós estamos voltando à barbárie, porque é a questão da misoginia, é a questão do preconceito contra a mulher, violência contra a mulher, violência contra negro, violência contra homossexuais, e aqui na escola, nas nossas escolas, e muitas escolas também, a gente procura trabalhar em cima de uma educação onde as pessoas se reconheçam como pessoas, né? Se reconheçam como pessoas e não como cor, como gênero ou como alguma coisa assim do gênero, né? Então era isso que eu queria colocar aqui. Para nós para nós irmãs Dorotésia, e o que a gente procura trabalhar dentro da nossa da, no, da educação que nós procuramos dar é das pessoas realmente se conhecerem como pessoas antes de qualquer coisa. Porque o que a gente percebe com as crianças bem pequenas, não existe racismo nas crianças. As crianças, elas não nascem dizendo você é isso ou você é aquilo. Elas são ensinadas pelos adultos e muitas vezes elas têm esse reforço nas próprias famílias, né? E nos dói muito ver como uma criança que, quando muito pequena, jardim de infância, né, no infantil, elas brincam muito entre si, não existe essa separação entre elas, e à medida que elas vão crescendo, esse preconceito vai aparecendo. E vai aparecendo de onde? Vai aparecendo muitas vezes das próprias famílias que reforçam isso. Então, eu quero dizer que o trabalho de vocês foi um trabalho muito bom. Eu penso que foi difícil, né? Porque, de fato, a gente não tem muitos dados, né, para fazer uma pesquisa. Você que tem que ir muito fundo e buscar muitas fontes para fazer uma pesquisa, um trabalho como esse, que nos traz uma luz de dizer assim, ó, o passado realmente está muito arraigado hoje no presente. A gente precisa trabalhar para superar isso, né? Antes de qualquer coisa, somos pessoas, e nós, como pessoas, que nós precisamos nos reconhecer, independente de gênero, independente de cor, independente de religião, independente de profissão, independente de classe social, antes de qualquer coisa, nós somos pessoas. É isso que é importante para nós. Irmã Ildes, muito obrigada. Irmã Ildes Maria Lobo, atual gestora, diretora, né, do Colégio Santa Teresa. Kaline, tem outros slides aí que eu gostaria de mostrar também, que faz parte. Para a organização do nosso trabalho, nós que fomos responsáveis por este capítulo, eu fiz um passeio junto com minhas colegas, né, pesquisadoras. No dia, vai aparecer aí só a minha imagem, porque no dia realmente, porque, claro, para eu chegar lá no Colégio Santa Teresa, nós temos que agendar, não é simplesmente chegar e entrar, né? É uma pesquisa, teríamos que ir à biblioteca,
da escola, porque lá tem um grande acervo. Você não tem ideia da riqueza que é o acervo. E, por isso, vai aparecer minha imagem sozinha lá. Porque, para esse trabalho, nós fomos atrás de fontes também. Assim como a professora Claudiane, né, fez sua pesquisa documental, nós fomos atrás. E exatamente lá no Colégio Santa Teresa, nós fomos ver se poderíamos encontrar algo relacionado às meninas negras, né, do asilo, se tinha. Mas eu encontrei muitas informações da época, né, do coincidência de 1860, de 1855. Então, o período que estava ainda nesse sentido da história das meninas negras no asilo de Santa Teresa. Então, pode passar. Oi, Kaline. Aqui são livros, né? São um acervo, ou uma pesquisa, né, que foi feita por mim na época que eu estava lá no Santa Teresa ainda, como professora e, na época, coordenadora da Pastoral da Juventude Doroteana, e eu era responsável pela capela. E aí, junto à bibliotecária, nós fizemos um estudo sobre a vida das irmãs, né? E aí eu aproveitei nesse dia, fui lá para ver se conseguia algumas informações para complementar o nosso trabalho de apresentação. E aí nós temos os primeiros registros, as primeiras matrículas feitas pelas irmãs também, lá no Colégio Santa Teresa, né? Pode passar, Kaline. Kaline? Oi, Kaline. Pode passar. Kaline? Passou até demais. Eu disse que deu um pequeno delay. Pronto. Aqui, primeiro diário de aula, né? 1894, já tanto, né? Pode passar, é só para ilustração. Aqui foi o momento onde era para estar eu, a professora Sandra, a professora Ila, a professora Râmida, mas pelas demandas de trabalho delas, que são coordenadoras na CEMED, não tiveram disponibilidade no dia que realmente foi liberado para fazer a pesquisa, né? E aí eu fui. Por isso eu estou sozinha aí, mas foi todo um trabalho de coletividade, de conjunto. Pode passar. Aqui eu fazendo as anotações, os registros aqui na biblioteca. E aqui é o acervo que eu falei, que é uma riqueza que tem lá no Colégio Santa Teresa. E a primeira imagem que vocês viram do Padre Malagrida, onde começa. Pode passar, acho que foram os últimos aqui. Aí trouxemos também essas imagens atuais do colégio, né? Para vocês verem aí. A parte interna, aqui a capela. E agora, passa a palavra para a professora Sandra Ramos, que irá conduzir esse momento. Então, tudo que nós ouvimos das colegas, das companheiras, partiu dessa busca que muito nos revelou, né, da professora Claudiane, a autora do nosso texto, né, do texto que nos serviu para estudo. E é interessante dizer que a professora, ela diz, e ficou claro também na fala das colegas, os hiatos, as interrogações que ficaram
por conta de não ter imagem, nem foto, nada que pudesse dizer como entraram essas mulheres negras e como ficaram todas elas. Qual o momento exato que elas saíram dessa instituição? E aí a gente finaliza aqui, e não querendo finalizar, porque essa questão do negro é uma questão que precisa ser refletida diariamente. Por isso nós colocamos aí para não finalizar, porque nós entendemos que cada um de nós temos obrigação de cada vez mais aprofundarmos. Vou usar aqui a palavra da professora Remédios, fazermos uma imersão na nossa própria historicidade para compreendermos como tudo aconteceu. E aí, finalizando aqui o texto da professora, quando ela diz que, lá no final ela fala, sendo assim, se os modos de registro das mulheres estão ligados à sua condição, ao seu lugar da família e na sociedade, se depende então que as meninas negras asiladas tiveram um papel fundamental na sociedade daquele período, através de vivências no asilo, pois foram elas símbolos de libertação, já que eram filhas de escravas livres. Ademais, através de sua escolarização no asilo, tiveram acesso a um mundo alfabetizado e que provavelmente viabiliza a sua inserção no mundo social, na vida pós-asilo, cujas relações sociais poderão acontecer por outro viés. Nós quatro nos dizemos, afirmamos, nos autoafirmamos como quebradoras de protocolo. E eu vou dizer por quê. Nesse momento, eu preciso falar para vocês um pouco das nossas peripécias pedagógicas, que muitas pessoas falam que é o currículo. A professora Maria dos Remédios Vieira, por exemplo, é graduada em pedagogia e especialista em educação infantil pela Universidade Estadual do Maranhão. Coordenadora do Centro Beneficente Nossa Senhora da Glória, que é o terceiro setor, especialista em educação étnica racial para a educação infantil pela Universidade Federal do Maranhão e é integrante do GPIB desde os primórdios. E a professora Ila? Professora Ila Pedroso é coordenadora pedagógica da educação infantil. Ah, esqueci de falar. A professora Maria dos Remédios anda por esse mundão afora fazendo formações. Eu só imagino o que ela apronta nessas formações. Ela desperta a criança interior de qualquer um, com a sua alegria. A Ila Pedroso, professora e coordenadora pedagógica da educação infantil da rede municipal, formadora, trabalha também com cursos relacionados à área de trabalho, participa do GPIB desde a sua fundação. A Ila é egressa da Universidade Federal do Maranhão. Professora Ramida Alice é pedagoga, especialista em docência na educação infantil pela Universidade Federal do Maranhão, coordenadora pedagógica e professora da rede municipal de São Luís. Além disso, a professora Ramida é integrante do GPIB e dos coletivos de mulheres e do coletivo Aranieco. A pessoa que vos fala, professora Sandra Ramos, é mestre em educação pela Universidade Federal do Maranhão, especialista em docência da educação infantil pela mesma universidade, coordenadora pedagógica da CEMED e da SEDUC Maranhão, integrante do GPIB, integrante dos coletivos de mulheres feministas e do grupo Aranieco do Sind Educação. E agora, nós vamos finalizar. Pode passar o slide, por favor? Calinho?
Próximo slide. Pois é. Estamos aí com a imagem de Carlos Assunção, e ele faz um protesto que, de certa forma, ele agrega tudo o que foi falado nesse Mesmo momento. que volte. Pode passar, pode falar. Deixa ele falar aí, com essa Tem voz as dele costas, estrondosa. as minhas palavras de fogo, não pararei de gritar, não pararei de gritar. Senhores, eu fui enviado ao mundo para protestar. Mentiras europeias, nada me fará calar. Senhores, atrás do muro da noite, sem que ninguém o perceba, muitos dos meus ancestrais, já mortos há muito tempo, reúnem-se em minha casa e nos pomos a conversar sobre coisas amargas, sobre grilhões e correntes que no passado eram visíveis, sobre grilhões e correntes que no presente são invisíveis, mas existentes nos braços, no pensamento, nos passos, nos sonhos, na vida de cada um dos que vivem juntos comigo, enjeitados da pátria. Senhores, o sangue dos meus avós, que corre nas minhas veias, são gritos de rebeldia. Um dia, talvez, alguém perguntará comovido ante meu sofrimento: quem é que está gritando? Quem é que lamenta assim? Quem é? E eu responderei: sou eu, irmão. Irmão, tu me desconheces? Sou eu aquele que se tornara vítima dos homens. Sou eu aquele que, sendo homem, foi vendido pelos homens em leilões, em praça pública, que foi vendido ou trocado como instrumento qualquer. Sou eu aquele que plantara os canaviais e cafezais e os regou com suor e sangue, aquele que sustentou sobre os ombros negros e fortes o progresso do país, o que sofrera 1000 torturas, o que chorara inutilmente, o que dera tudo o que tinha e hoje em dia não tem nada. Mas hoje grito não é pelo que já se passou. O que se passou é passado, meu coração já perdoou. Hoje grito, meu irmão, é porque depois de tudo a justiça não chegou. Sou eu quem grita, sou eu o enganado no passado, preterido no presente. Sou eu quem grita, sou eu. Sou eu, meu irmão, aquele que viveu na prisão, que trabalhou na prisão, que sofreu na prisão para que fosse construído o alicerce da nação. O alicerce da nação tem as pedras dos meus braços, tem a cal das minhas lágrimas. Por isso a nação é triste, é muito grande, mas triste. E entre tanta gente triste, irmão, sou eu o mais triste. A minha história é contada com tintas de amargura. Um dia, sob ovações e rosas de alegria, jogaram-me de repente da prisão em que me achava para uma prisão mais ampla. Foi um cavalo de Troia a liberdade que me deram. Havia serpentes futuras sob o manto do entusiasmo. Um dia jogaram-me de repente como bagaços de cana, como palhas de café, como coisa imprestável que não servia mais para nada. Um dia jogaram-me de repente nas sarjetas da Rua do Desamparo, sob ovações e rosas de alegria. Sempre sonhara com a liberdade, mas a liberdade que me deram foi mais ilusão que liberdade. Irmão, sou eu quem grita, eu tenho fortes razões. Irmão, sou eu quem grita, sou eu. Tenho mais necessidade de gritar que de respirar. Mas, irmão, fica sabendo,
Piedade não é o que eu quero, piedade não me interessa, os fracos pedem piedade, eu quero coisa melhor. Eu não quero mais viver no porão da sociedade, não quero ser marginal, quero entrar em toda parte, quero ser bem recebido. Basta de humilhações, minha alma já está cansada. Eu quero o sol que é de todos, quero a vida que é de todos. Eu alcanço tudo que eu quero, ou gritarei a noite inteira como gritam os vulcões, como gritam os vendavais, como grita o mar. E nem a morte terá força para me fazer calar. Então, após esse protesto, que fala por si só, está aberto, eu declaro aberto o nosso debate. Aguardando as contribuições. Algumas considerações sobre a apresentação que mexe muito com as nossas ideias, nossas reflexões em relação à temática apresentada, podem, exatamente, professora Heloíse, podem se manifestar levantando aqui as mãos, a mãozinha. Professora Remédios, está aí? Estou sim. Professora Remédios, quando a senhora estava lá fazendo aquela pesquisa, aquela última pesquisa que nós não pudemos estar presente lá no Colégio Santa Teresa, diante de todos aqueles documentos, não é, que o Santa Teresa guarda, muito bem guardado, com muito esmero, com muito cuidado, e você teve o privilégio de acessá-los. Como que a senhora se sentiu, professora, sabendo que ali tem um pouco da nossa historicidade enquanto pessoa, porque todas aquelas meninas que passaram por aquele asilo somos nós. É uma Sandra, é uma Remédios, é uma Ila, enfim. O que a senhora sentiu de fato enquanto pessoa, enquanto pesquisadora naquele momento? Como pesquisadora, como pessoa, primeira coisa, foi uma emoção muito grande. Reviver aquele momento que houve uma organicidade por uma contribuição minha como profissional, como funcionária na época. Então, retornar à instituição e perceber que ali está um legado que foi deixado também por mim, não há palavras para expressividade desse sentimento. Sinceramente, eu não sei nem o que dizer, porque é algo que, no momento, não tem palavras para eu expressar, porque ali tem todo um sentimento que só quem passou como eu
sabe o que significa aquele acervo. Na época, nós fomos rebuscar materiais e materiais para a organicidade, para a estrutura de como organizar esse material, que também foi fruto de uma dissertação sobre a história das irmãs Doroteias no Brasil. E, através dela, nos veio esse projeto. Na verdade, foi um projeto que nós chamávamos lá no colégio, não sei se continua, né, irmã? É o Salão de Leitura. E, nesse Salão de Leitura, nós fomos fazer uma imersão à historicidade das irmãs Doroteias, e exatamente buscando esses documentos. Então, para mim,